Prezados irmãos e irmãs, Deus nos salve no amor e na luz, que Jesus, o amado Mestre, nos envolva a todos com suas vibrações de serenidade, de equilíbrio e de compaixão fraternal. Meus amigos, o ser humano, em sua trajetória terrena, ele está sujeito ao desenvolvimento de tantas enfermidades, doenças físicas que nos comprometem o organismo, enfermidades psíquicas, especialmente os transtornos mentais. Que, de certa forma, nos mostram o quanto somos vulneráveis ainda, o quanto somos passíveis de desenvolvermos enfermidades espirituais. A compreensão holística implícita na doutrina espírita, essa concepção que leva em conta a realidade do espírito imortal, do espírito reencarnado, ela se contrapõe àquilo que habitualmente nós colhemos na ciência dita oficial. A ciência oficial é reducionista, é materialista, nenhum interesse tem demonstrado até o presente momento em pesquisar em campo experimental a possibilidade do intercâmbio mediúnico, por exemplo, com os espíritos desencarnados. Aqueles que tiveram formação científica nas universidades, que são engenheiros, que são médicos, enfermeiros, especialmente o pessoal que lida com o campo da saúde. Eu pergunto, quantos foram orientados no sentido de aceitar a realidade do espírito, aceitar a criatura em sua complexidade como um ser multidimensional? Durante os 6 anos que nós passamos na faculdade, jamais escutamos de um preceptor, de um professor nosso, qualquer menção à possibilidade de que a criatura humana seja portadora de algo transcendental, de algo além da matéria palpável, mensurável, e que pode ser investigada em laboratório. Jamais. Quando no primeiro ano ingressávamos nos laboratórios de anatomia e nos defrontávamos ali com os cadáveres, ninguém foi capaz de nos dizer: imagine que este corpo que hoje serve à ciência foi um ser igual a você. Foi um ser que alimentou aspirações, sonhos, que viveu problemas. Uma criatura semelhante a nós. Porque não se levava em consideração essa possibilidade. E muitas vezes acadêmicos, jovens, brincavam, apelidando cada cadáver daquele com um determinado nome,
como se fosse simplesmente algo ali jogado para instrumentalizar a nossa formação médica. Certa feita, eu levei a minha mãe, que era médium, para visitar o anatômico, as dependências da faculdade, e ela me chamou a atenção. Ela disse: o cadáver que vocês estão dissecando, o espírito dele está ao lado, chorando muito. Eu fiz uma prece para ele, e ele se aproximou de mim, e me acompanhou até aqui em casa, a nossa residência, quando então eu me concentrei, fiz uma prece, solicitei o auxílio do mundo maior, e os socorristas espirituais, bondosos e solícitos, como sempre, se aproximaram, envolveram-no num clima de tranquilidade, administraram passes espirituais, ele adormeceu e foi levado. O anatômico está repleto de espíritos. Eu nunca esqueci desse detalhe. E sempre que eu adentrava o nosso gabinete experimental, eu fazia uma prece e pedia para que, rogava aos mentores, para que assistissem aqueles espíritozinhos ali sofridos e que certamente necessitavam de muitas orações de nossa parte, para que vocês vejam como a nossa formação é fria e voltada única e exclusivamente para a matéria. De fato, sabemos dos avanços da nossa ciência. No campo da saúde, quanta coisa podemos hoje realizar que não era possível há 50 anos atrás. As técnicas cirúrgicas, os meios diagnósticos, tudo tem nos facilitado, de certa maneira, a existência. Hoje, diante de um problema que nos acomete de inopino, você pode, numa emergência, num gabinete médico, falar de sua sintomatologia e o companheiro, o colega, solicitar os exames que julga válidos e diagnosticar a sua enfermidade, facilitando o tratamento. Isso é tão bom, isso é tão importante. Nós reconhecemos este aspecto. O fato é que as ciências da saúde, especificamente a medicina, ela está perfeitamente apta a diagnosticar os problemas orgânicos, os problemas físicos. Temos condições de devassar a intimidade da matéria, de procurar algo de anormal inserido nos tecidos, de proceder à retirada de um nódulo, de um tumor, de um cálculo, de restituir a saúde do nosso paciente, de penetrarmos, inclusive, na intimidade molecular do DNA, identificando tendências, predisposições a determinadas enfermidades mais complexas e, dessa forma, orientando o nosso paciente no sentido de procurar a solução, os métodos que sejam utilizados no sentido de prevenir
este ou aquele mal? Pois bem, da nossa medicina, nós temos a certeza de que a ciência nos permite identificar o como a doença surge, como a enfermidade evolui, como a cura pode ser processada. Porém, se você perguntar ao doutor por que a enfermidade se instalou, por que este jovem de 18 anos desenvolveu repentinamente uma crise e entrou num processo psicopatológico grave, que de repente recebe o rótulo de esquizofrenia? Por que esta criatura que era saudável, que não tem histórico familiar, de repente apresenta uma tumoração suspeita na área pulmonar e, após os exames, fica identificada a presença de um adenocarcinoma, de um câncer, no indivíduo que jamais experimentou um cigarro? Por que essas coisas acontecem? Nós não temos respostas. Nós, médicos, sabemos o como o processo se instala, mas não sabemos o porquê. As causas nos são desconhecidas. Por quê? É necessário que nós entendamos que a criatura é um ser complexo. Enquanto essa ideia de transcendentalidade do ser humano não for trazida para os anais médicos, para o ingresso nos bancos acadêmicos, para que o pessoal relacionado com a área da saúde passe a entender o indivíduo no seu aspecto holístico, que é o aspecto verdadeiro, muito ainda ficaremos a dever ao nosso próprio paciente. Imaginem vocês os problemas de ordem emocional, os problemas psíquicos, as disfunções mentais, os transtornos mais agravados, as depressões profundas que de repente se instalam sem que a criatura tenha no seu histórico um motivo que possa justificar a presença da enfermidade. Bipolares, crises terríveis, de pânico, processos convulsivos, rotulados de epilepsia, e que não são identificados pelo eletroencefalograma, pelos exames que nós disponibilizamos, e rotulamos de uma epilepsia essencial, sem uma causa definida. No entanto, ele está ali, apresentando. Então, temos que tratar, fazer os nossos testes terapêuticos, mas o porquê continua ignorado. Pois bem, meus amigos, a verdade é que nós estamos cercados por uma nuvem de espíritos. Aqui dentro, todos os senhores que se sentem atraídos pelo estudo da doutrina, sabem que o espírito é uma realidade. Aceitam perfeitamente tal tese. Procuram nos livros, na nossa bibliografia, que é vastíssima, entender cada vez mais este intercâmbio que se processa entre os dois planos da vida,
procurando sempre tirar ilações, conhecimentos que sirvam para nos orientar no decorrer, no transcorrer da jornada terrena. Vocês, mas aqueles que estão do lado de lá destes muros, são totalmente inocentes a este respeito. Não têm a menor noção do que pode acontecer em relação aos problemas ditos espirituais. Desconhecem, por exemplo, vamos trazer o assunto mais uma vez para o âmbito das ciências da saúde. Desconhecem a possibilidade do indivíduo ser dotado de uma faculdade ainda desconhecida, que Allan Kardec, nos meados do século retrasado, já identificava com o título de mediunidade. Mediunidade. Se vocês perguntarem isso para um facultativo, um doutor, um catedrático, o que é mediunidade, doutor? Uma invencionice aí de alguns, uma quimera, uma fantasia. Para nós não tem nenhum valor, porque nós lidamos com o que é palpável. Mas nós sabemos que a mediunidade é uma predisposição psicobiofísica inerente ao ser, inerente à criatura, e que esta faculdade nos permite intercambiar com os espíritos desencarnados, com as inteligências que se encontram do lado de lá da vida e que são invisíveis aos nossos sentidos físicos. Se o indivíduo, dotado de uma mediunidade em fase de eclosão, apresenta alguma manifestação que fuja à chamada normalidade de comportamento, ele vai ficar sem o diagnóstico espiritual. Ele poderá ser taxado de um psicótico na fase inicial, de um problema de ordem mental, de uma esquizofrenia. Você ouve vozes? Você vê vultos de pessoas que já morreram? Vejo. Tem aqui um medicamento muito bom para você. Um remedinho que eu vou prescrever e estes problemas vão deixar de existirem. O indivíduo recebe os medicamentos e os problemas continuam. Continuam por quê? Porque, de fato, ele está vendo vultos de pessoas que já desencarnaram e ouvindo vozes, às vezes agressivas, que o perseguem diuturnamente, que o perturbam, e ele não tem para onde correr. Por causa desta ideia materialista até hoje implantada em nossa sociedade, e que nos impede este contato mais franco, mais direto, com milhões e milhões de espíritos que nos envolvem, que intercambiam energeticamente conosco, e dos quais recebemos influenciações quase que diretas. Allan Kardec, na pergunta 459 de O Livro dos Espíritos, analisando todas estas possibilidades, ele foi direto ao Espírito de verdade e formulou a seguinte inquirição: os espíritos influem
sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? Os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? Resposta do Espírito Verdade. Nesse sentido, a sua influência, a influência do Espírito, é maior do que supondes, porque muito frequentemente são eles que vos dirigem. Imaginem, são eles que nos dirigem. E nós estamos aqui crentes de que as nossas atitudes inconvenientes, as nossas brincadeiras de mau gosto, tudo aquilo que nós praticamos e realizamos, provém única e exclusivamente do meu bestunto. Nem sempre. Eu tenho a capacidade de pensar, de raciocinar, de elaborar ideações. Quando estas ideações, estes pensamentos são de ordem elevada, o que é que vai acontecer? Eu vou receber dos desencarnados a presença, a visita, a que a minha. Se a criatura se dedica à música clássica, se o indivíduo se dedica a um estudo de algo que tenha importância para o destino da humanidade, é um mestre, um professor, um pesquisador, ele vai receber a visita e o auxílio daqueles que do lado de lá manifestam as mesmas preferências. Eles vêm no sentido de auxiliá-lo, de ajudá-lo, de iluminá-lo, de permitir que lá do inconsciente profundo possam emergir as ideias que se encontram resguardadas nos arquivos da memória e a intuição contribuir para que o indivíduo chegue a uma conclusão interessante ou otimize um trabalho, uma peça musical que ele esteja elaborando. Muitas vezes, a influência é mais sutil. Eu recebo diretamente o clichê mental projetado pelo meu companheiro espiritual. Ele projeta e eu capto. E aquilo passa pela minha pineal e sofre um processo de transdução de energias espirituais puríssimas. Nós nem sabemos qualificá-las. Estas influências são transformadas em energias eletroquímicas, forma pela qual os meus centros nervosos assimilam as ideias projetadas e, de repente, eu me sinto apto à elaboração de um trabalho complexo e nem percebo que eu estou sendo diretamente auxiliado pelos meus mentores, pelos amigos espirituais desencarnados. Porém, o mesmo mecanismo pode acontecer quando a criatura, de uma forma invigilante, ela alimenta maus pensamentos. Ela é dotada de maus pendores. Ela, com muita facilidade, se sente arrastada para as viciações morais, as viciações materiais. Ela é como que conduzida, mas com tanta facilidade, para a execução de atitudes desonestas, e não sente
nenhum remorso, nenhuma preocupação com os aspectos éticos e morais da existência. Essas criaturas são mais vulneráveis, são criaturas mais fragilizadas e que estabelecem relações mentais com os espíritos de categoria inferior, os maus espíritos, que estão do lado de lá, na erraticidade, buscando aqueles com que possam entrar num contato mais íntimo para que, em conjunto, realizem as suas bestialidades. Meus amigos, aí as coisas começam a se complicar. Vimos, então, que esse relacionamento interplanos, ele pode ser produtivo, positivo, saudável, quando a criatura estabelece comunhão com os espíritos mais esclarecidos. No entanto, as relações são extremamente desarmônicas